O sol começa a nascer e com ele chega mais uma oportunidade de recomeçar. Há algo sagrado nesse instante da manhã, quando o mundo desperta em silêncio e o coração se dispõe a ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja se preparando para mais um dia cheio de tarefas, compromissos e desafios. Mas antes de sair, respire fundo, feche os olhos por um momento e lembre-se, o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus também habita em você. E é Ele quem torna possível uma vida que frutifica. A palavra em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, declara: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas palavras não são apenas uma lista de virtudes, são o retrato do próprio caráter de Cristo. E ao mesmo tempo são um convite. O convite para viver guiado por dentro, não apenas conduzido pelas circunstâncias externas. Muitos de nós desejamos dons que brilham aos olhos humanos. Falar com eloquência, cantar com poder, ensinar com sabedoria. Mas o Senhor nos lembra de que o verdadeiro sinal de maturidade espiritual não está no talento que exibe, e sim no fruto que permanece. O fruto do Espírito não nasce do esforço humano. Ele é resultado da convivência constante com Deus. É a consequência natural de um coração rendido. Assim como uma árvore frutífera não precisa forçar os galhos para produzir, o cristão que permanece em Cristo dá fruto de maneira espontânea, porque está ligado à videira verdadeira. Imagine uma árvore plantada à beira de um rio. Suas raízes mergulham fundo na terra úmida, e mesmo quando o calor é intenso, ela permanece verde e fértil. Assim é aquele que vive guiado pelo Espírito Santo. Ainda que as circunstâncias sejam áridas, a seiva da presença divina continua fluindo. Mas uma árvore só cresce quando é cuidada, precisa ser regada, podada, nutrida. E o mesmo acontece conosco. O cuidado diário da alma é a oração. É nesse encontro silencioso, entre o amanhecer e o coração que se dobra, que o Espírito Santo trabalha em nós. Talvez você esteja passando por um tempo de estagnação espiritual, sentindo que ora, lê a Bíblia, mas não vê resultados. Pode parecer que nada está mudando, mas lembre-se, o crescimento do fruto é invisível nos primeiros dias. A raiz se aprofunda antes que o broto apareça. O Espírito Santo está agindo em áreas que você ainda não consegue perceber. Ele está curando o invisível, moldando o interior, preparando-o para frutificar. Viver no Espírito é, portanto, escolher todos os dias quem vai governar o coração, se as emoções passageiras ou a voz constante de Deus. E essa escolha acontece nas pequenas coisas, na palavra que se evita, na resposta que se segura, na bondade que se pratica em silêncio. É fácil buscar experiências extraordinárias com Deus, mas o maior milagre é permitir que Ele transforme o cotidiano. O apóstolo Paulo escreve que o fruto do Espírito é amor. E o amor é a base de tudo. Não o amor romântico ou condicionado, mas o amor que se doa, que perdoa, que suporta. Quando o amor cresce em nós, todos os outros frutos florescem naturalmente. A alegria surge mesmo nas lágrimas, a paz permanece no meio do caos, a paciência nasce onde antes havia irritação. O amor é a raiz, e as demais virtudes são seus galhos. Você já percebeu como o mundo tenta produzir frutos artificiais? A alegria disfarçada em sorrisos de fachada, paz forjada por remédios ou distrações, amor condicionado por interesses. Mas o fruto do Espírito é autêntico. Ele não depende do cenário, porque nasce da presença. E presença é algo que só se conquista com tempo, com intimidade.
A oração da manhã é esse momento de intimidade. É quando o coração cansado encontra refúgio. É quando reconhecemos nossa limitação e convidamos o Espírito Santo a agir. Ele não entra num coração cheio de ruído, ele fala no silêncio. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, permita-se ouvir. Diga em voz baixa: Espírito Santo, guia-me hoje. Mostra-me o que precisa ser arrancado e o que precisa crescer. Ser guiado pelo Espírito é viver um processo, não um evento isolado. Haverá dias em que você se sentirá cheio de fé e outros em que parecerá difícil orar. Mas é justamente nesses dias comuns que o Espírito trabalha com mais profundidade. O jardineiro não cuida da planta apenas quando ela floresce. Ele trabalha também quando o jardim parece adormecido. Assim faz Deus com você. E quando Ele começa a agir, as mudanças acontecem aos poucos. O olhar se torna mais compassivo, as palavras mais doces, as decisões mais sábias. Deus muda primeiro o interior, depois as circunstâncias. Porque Ele sabe que se o coração for transformado, tudo o que estiver ao redor também será. Se nesta manhã o peso das preocupações tenta roubar a sua paz, lembre-se de que o Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele é aquele que se aproxima quando todos se afastam. Ele não apenas consola, ele ensina, corrige, guia, fortalece. Ele é o sopro de Deus dentro de você. Às vezes, o fruto começa a brotar quando deixamos o orgulho morrer. O amor floresce quando perdoamos. A alegria surge quando aprendemos a agradecer. A paz se estabelece quando confiamos no controle de Deus. O domínio próprio cresce quando decidimos obedecer mesmo sem vontade. Cada virtude é uma resposta à ação do Espírito. E se o fruto leva tempo para amadurecer, não se cobre além do necessário. Deus é paciente. Ele sabe quanto tempo cada semente precisa. O importante é continuar ligado à videira, continuar permitindo que o Espírito Santo regue sua vida. A constância é o segredo da frutificação. Por isso, comece este dia com uma decisão sincera: não viver mais pela força da carne, mas pela direção do Espírito. Entregue a Ele suas reações, suas palavras, seus pensamentos. Peça-lhe que governe cada área, que mostre o que precisa ser transformado. E quando errar, não desanime, apenas volte-se para Ele. O Espírito Santo não se ofende com quem tenta acertar. Ele se aproxima para ajudar. Neste instante, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito de Deus está te observando com ternura. Ele conhece suas lutas, suas intenções, suas falhas, e mesmo assim continua dizendo: eu estou aqui. O mesmo Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Nada do que Ele começou será perdido. Então, ore comigo. Senhor, obrigado por mais um amanhecer. Obrigado porque o Teu Espírito Santo habita em mim e trabalha onde eu não posso ver. Purifica minha mente, limpa meu coração, renova em mim o desejo de produzir frutos que Te glorifiquem. Arranca de mim toda raiz amarga e planta o Teu amor, a Tua paz e a Tua mansidão. Hoje quero andar no Espírito e não na carne. Que cada passo, cada palavra e cada decisão revelem que pertenço a Ti. Amém. Agora, respire fundo. Sinta o novo dia começando. Deus está preparando em você algo que no tempo certo vai florescer e o mundo reconhecerá que é fruto do Espírito. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas sobre o andar no Espírito, ele não está falando de uma experiência mística reservada a poucos, mas de um estilo de vida acessível a todos os que amam a Deus. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne.
diz ele em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Essa é uma das chaves mais poderosas da vida cristã. Quem é guiado pelo Espírito Santo aprende a reagir como Cristo reagiria, mesmo quando tudo ao redor parece empurrar na direção contrária. Viver dessa forma é um aprendizado diário. Não acontece de um dia para o outro. É um processo de transformação constante, onde o Espírito Santo vai trocando as velhas roupas da natureza humana pelas vestes novas do caráter de Jesus. É como se todos os dias Deus nos chamasse para o vestiário da graça e dissesse: hoje quero ajustar em você o que ainda não se encaixa com o meu amor. Quantas vezes acordamos decididos a ter um dia em paz e logo nas primeiras horas surgem provações? Alguém nos fere com palavras injustas, um imprevisto muda os planos, uma lembrança dolorosa tenta nos desestabilizar. Nesses momentos, a carne quer reagir, mas o Espírito nos convida a responder com sabedoria. A oração da manhã é justamente o exercício que fortalece essa parte espiritual. Ela nos faz lembrar que não estamos sozinhos em meio à batalha entre carne e espírito. Ela nos treina para reagir de forma diferente. A carne aqui não é o corpo físico, mas a natureza humana, inclinada ao egoísmo, ao orgulho e à autossuficiência. O Espírito representa a nova natureza, moldada por Cristo, que busca a vontade de Deus acima de tudo. Essas duas forças se enfrentam dentro de nós. E a escolha de quem vence é feita a cada pensamento, a cada decisão. Por isso, orar pela manhã é como alinhar o coração ao compasso do céu. Quem começa o dia ouvindo a voz de Deus, termina o dia mais sensível à sua direção. Paulo também ensina que o fruto é evidência da presença do Espírito. Em Mateus, capítulo 7, versículo 16, Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Fruto fala de resultado. E o Espírito Santo produz resultados visíveis. Um coração mais amável, uma mente mais serena, um temperamento mais controlado. Não é um verniz religioso, é uma transformação autêntica. Muitos cristãos buscam dons, mas negligenciam o fruto. E embora os dons sejam bênçãos preciosas, o fruto é o que sustenta os dons. É possível alguém ter o dom de profetizar, mas sem o fruto do amor, suas palavras soam vazias. É possível cantar lindamente, mas sem mansidão, as notas não tocam o coração de Deus. O fruto é o testemunho silencioso que permanece quando as luzes se apagam. O primeiro fruto mencionado por Paulo é o amor, e ele é a raiz de todos os outros. Sem amor, não há alegria genuína, nem paz verdadeira. O amor é o alicerce da vida cristã. Mas amar não é apenas sentir. É decidir agir com bondade, mesmo quando não há retribuição. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É estender a mão mesmo depois de ter sido ferido. Esse amor não nasce do esforço humano. Ele é derramado pelo Espírito em nossos corações. Talvez você tenha dificuldades em amar alguém que te machucou. Pode ser um familiar, um amigo ou alguém que te decepcionou profundamente. O Espírito Santo entende sua dor e está disposto a te ajudar a amar com o amor de Cristo. Aquele amor que não depende do merecimento, mas da graça. Quando decidimos amar assim, libertamo-nos do peso que nos aprisiona. E o Espírito começa a curar o coração de dentro para fora. Outro fruto essencial é a alegria. Mas não a alegria superficial que depende de boas notícias. É a alegria que permanece mesmo quando tudo desmorona. É o contentamento de quem sabe que Deus continua no controle, ainda que as circunstâncias não façam sentido. Essa alegria é resistência espiritual.
Ela nasce quando aprendemos a olhar além do momento presente e enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe. A paz, por sua vez, é o descanso da alma que confia. Enquanto o mundo corre em busca de segurança, o cristão aprende a descansar no Deus que governa o universo. Essa paz não ignora os problemas, mas impede que eles dominem o coração. A oração da manhã é o primeiro passo para encontrar essa paz. Antes de enfrentar o trânsito, as contas ou os desafios do trabalho, é ali, no silêncio diante de Deus, que a alma se estabiliza. Depois vem a paciência, uma das virtudes mais desafiadoras de cultivar. Paciência não é passividade, é sabedoria. É esperar o tempo de Deus sem desistir no meio do processo. É entender que, enquanto esperamos, Ele trabalha em dimensões que ainda não enxergamos. Paciência é confiar no ritmo do céu. E quando a paciência amadurece, surge a mansidão, a força sob controle. O mundo ensina que mansidão é fraqueza, mas Jesus mostrou o contrário. Ele foi manso e humilde de coração, mas expulsou demônios e enfrentou a cruz com firmeza. Ser manso é ter poder, mas escolher usá-lo com sabedoria. É falar com ternura quando se poderia gritar. É agir com calma quando o impulso seria reagir. A bondade e a fidelidade também florescem naqueles que caminham com o Espírito. Bondade é enxergar as pessoas com compaixão, mesmo quando o mundo as julga. É ser generoso com tempo, palavras e atitudes. Fidelidade é manter-se leal a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. É fazer o certo não porque alguém observa, mas porque o Espírito Santo habita em você. Essas virtudes transformam o ambiente ao redor. Uma pessoa guiada pelo Espírito é como um perfume suave em um lugar pesado. Muda a atmosfera, ainda que em silêncio. E chegamos ao domínio próprio, o último da lista, mas talvez o mais necessário em nossos dias. Vivemos numa era em que as pessoas se orgulham de falar tudo o que pensam, mas o Espírito Santo nos ensina a pensar antes de falar. Domínio próprio é fruto de maturidade espiritual. É saber dizer não quando tudo dentro de nós grita sim. É conter palavras, impulsos e reações que ferem. É o autocontrole que nasce do controle de Deus sobre nós. Quando alguém decide viver sob a direção do Espírito, as tentações continuam, mas perdem força. As dificuldades permanecem, mas não dominam. A alma aprende a respirar o ritmo da graça. E é assim, pouco a pouco, que o fruto vai se formando. Mas para que esse fruto cresça, é preciso permanecer. Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer é escolher não desistir da caminhada espiritual, mesmo quando o terreno é árido. É continuar orando mesmo quando não se sente nada. É permanecer fiel, mesmo quando Deus parece em silêncio. O Espírito Santo trabalha na constância, não na pressa. Imagine novamente a árvore frutífera. Ela não corre, não se compara, não tenta produzir o que não foi plantado. Ela apenas se mantém enraizada e a cada novo amanhecer, o orvalho a visita. Assim é o crente que ora todos os dias. Mesmo sem perceber, está sendo regado, fortalecido e preparado para dar fruto. Oração é essa rega diária da alma. É o momento em que o Espírito Santo remove o que impede o crescimento e aduba o terreno do coração. Às vezes, a poda dói, mas é sinal de cuidado. Deus corta apenas o que impede que o fruto seja abundante, e o que Ele corta, Ele substitui por algo melhor. Por isso, nesta manhã, enquanto refletimos sobre o fruto do Espírito, lembre-se, você está em processo.
Talvez ainda não veja resultados, mas Deus está trabalhando. A raiz está se aprofundando, o tronco está se fortalecendo e logo o fruto virá. Não se compare com os outros. Cada árvore tem seu tempo, cada vida tem seu ritmo. Apenas permaneça em Deus. Agora feche os olhos por um instante. Imagine o Espírito Santo caminhando pelo jardim do seu coração. Ele observa cada área, toca as feridas, arranca ervas daninhas, rega com amor. E, em voz suave, ele diz: eu estou fazendo algo novo em você. Ore comigo. Espírito Santo, ensina-me a andar contigo todos os dias. Que a tua voz seja mais forte que os ruídos do mundo. Purifica minhas intenções, transforma meu caráter. Faz brotar em mim o amor, a alegria e a paz. Que minha paciência e minha mansidão revelem Jesus a quem me cerca. Renova a fidelidade no meu coração e dá-me domínio próprio para resistir às tentações. Quero frutificar em todas as áreas da minha vida para que o teu nome seja glorificado. Amém. Cada manhã é uma nova chance de ser moldado pelo Espírito Santo. A vida espiritual não é feita apenas de grandes experiências, mas de pequenos gestos diários, orações sinceras, atitudes de fé, palavras cheias de graça. E quando olhamos para trás, percebemos que o Espírito tem trabalhado em silêncio, cultivando dentro de nós o caráter de Cristo. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essas palavras revelam algo profundo. O fruto não nasce do esforço humano, mas da conexão com Deus. Quanto mais tempo passamos ligados à presença dele, mais natural se torna produzir amor, paciência e domínio próprio. A verdadeira espiritualidade não é um conjunto de regras, é relacionamento. E o Espírito Santo é o elo que nos une ao coração do Pai. O problema é que muitas vezes tentamos viver essa vida espiritual sozinhos. Queremos controlar tudo, resolver tudo, compreender tudo e acabamos frustrados. Mas o Espírito Santo nos convida a descansar, a deixar que ele conduza o processo. Ele é o jardineiro da alma e sabe exatamente o que precisa ser podado, regado e renovado. Talvez neste momento você sinta que está em uma fase de poda. Situações difíceis, portas fechadas, sonhos adiados, tudo parece estagnado. Mas lembre-se, quando Deus poda, Ele não está punindo, está preparando. Toda poda é sinal de que há vida. Deus só corta o que ainda tem potencial de florescer. E quando a estação certa chegar, o fruto virá, maduro, abundante, visível. Por isso, não desanime se ainda não vê resultados. A maturidade espiritual é como o crescimento de uma árvore, lenta, silenciosa e constante. O Espírito Santo está trabalhando em você, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ele está fortalecendo suas raízes para que quando vier o vento, você não seja arrancado. E Ele está limpando seu coração para que, quando o fruto brotar, glorifique verdadeiramente o nome do Senhor. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando você não sabe orar, Ele ora por você. Mesmo quando faltam palavras, Ele traduz suas lágrimas em intercessão diante de Deus. Você nunca está só. O Espírito Santo está ao seu lado, dentro de você, e trabalha a seu favor. O fruto do Espírito não é uma lista de virtudes para alcançar. É um retrato do caráter de Cristo sendo formado em nós.
Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são as flores que brotam de um coração rendido ao Espírito. Elas não aparecem de um dia para o outro, mas surgem na medida em que aprendemos a permanecer conectados à videira. Então, nesta manhã, decida permanecer. Não apenas ouvir a palavra, mas viver por ela. Não apenas desejar o Espírito, mas andar com ele. Não apenas conhecer os frutos, mas permitir que floresçam em cada área da sua vida. Talvez hoje você precise cultivar o amor, aquele que perdoa e reconstrói. Ou talvez precise cultivar a paciência, aquela que aprende a esperar o tempo de Deus sem murmurar. Pode ser que o Espírito esteja te chamando a desenvolver o domínio próprio, a força de se calar quando a vontade é responder. Cada fruto tem seu tempo de amadurecer, e o Espírito Santo conhece o ritmo perfeito para você. E lembre-se, os frutos não existem apenas para embelezar a árvore, mas para alimentar os outros. Sua vida frutífera abençoa quem está ao seu redor. Sua paz inspira quem vive em desespero. Sua fidelidade fortalece quem está vacilando. Sua alegria encoraja quem perdeu a esperança. Ser cheio do Espírito é ser instrumento de transformação no mundo. Por isso, ao se levantar hoje, ore com sinceridade. Espírito Santo, que cada palavra que eu disser carregue o teu perfume. Que cada atitude revele o teu caráter. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua sabedoria. Permita que essa oração conduza seu dia. Antes de enfrentar os compromissos, respire fundo e diga: Senhor, guia-me pelo teu Espírito. Essa simples entrega muda o rumo das horas, muda a forma como você reage, muda o ambiente ao seu redor. Talvez o dia traga desafios, mas lembre-se, quem está revestido do Espírito Santo não caminha sozinho. Quando o medo tentar te paralisar, ele te lembrará das promessas. Quando o desânimo quiser te derrubar, ele te renovará por dentro. Quando a ansiedade vier, ele trará paz ao seu coração. O Espírito é consolo, direção e força. Ele não apenas visita, ele habita. E quem o carrega, carrega o próprio poder de Deus dentro de si. Então, hoje, permita-se viver de forma diferente. Deixe o Espírito guiar suas palavras, suas reações e suas escolhas. Em cada conversa, em cada decisão, em cada silêncio, esteja sensível à voz dele. Porque o verdadeiro cristão não apenas fala de Deus, mas reflete Deus. E essa reflexão acontece quando o Espírito governa. Paulo encerra sua exortação aos Gálatas dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Viver no Espírito é um privilégio, mas andar no Espírito é uma decisão diária. E essa decisão começa agora, no amanhecer deste novo dia. Por isso, antes de sair de casa, pare por um instante, feche os olhos e ore comigo. Senhor, obrigado por mais um dia. Eu te entrego meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes. Que o teu Espírito Santo me guie em amor, paciência e fé. Que eu seja instrumento de paz e bondade. E que, ao final deste dia, meus frutos revelem que Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, amém. Que o seu dia seja repleto da presença do Espírito Santo. Que cada palavra sua traga vida. Que cada gesto seu semeie amor. E que, ao longo das horas, você perceba o Espírito regando silenciosamente a terra do seu coração. Bom dia e que o Espírito de Deus te acompanhe em cada passo.